Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde estudaremos agora sobre traumas emocionais. Vamos tratar um pouco sobre esse assunto que está no campo da nossa alma, um assunto que todos nós passamos, todos nós em algum momento, em níveis diferentes, mas passamos por traumas emocionais. Para isso, eu gostaria de usar o texto de Gênesis, capítulo 50, do versículo 15 ao 21. Você vai perceber que José, ele passou por traumas emocionais, mas como que ele lidou com esses traumas? Como é que ele lidou com essas situações? Diz assim o texto da palavra de Deus: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhes falava. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Meu irmão, todos nós já sofremos traumas emocionais. Traumas emocionais são feridas profundas que são causadas na nossa alma por pessoas. Talvez alguma coisa que a pessoa disse, alguma coisa que a pessoa fez. Bom, por outras pessoas, traumas podem ser causados em nossa vida. Então você, olhando para trás, talvez você possa enxergar traumas emocionais, situações difíceis que você passou, e isso causou uma marca profunda na sua alma, nos seus sentimentos e nas suas emoções. Meus irmãos, quando nós passamos por esses traumas emocionais, a nossa tendência é criar um certo tipo de barreira, para que eu não mais passe por esses traumas. Eu crio um certo tipo de barreira, não confiando mais nas pessoas, porque no dia em que eu confiei, alguém se aproveitou de mim. No dia em que eu confiei, alguém trouxe uma marca profunda na minha alma. Ali, traumas emocionais. Então, a nossa tendência, muitas vezes, é criar um certo tipo de barreira, uma muralha, e a gente fica talvez um tanto amargurado, a gente fica revoltado, a gente fica triste, a gente fica irado, porque é uma reação que nós estamos tendo por causa de um trauma que eu passei. Eu não quero passar isso novamente, então eu vou fazer aqui uma barreira. Meus irmãos, existem pessoas que largam igrejas, quebram relacionamentos de uma vez por todas, largam de frequentar a igreja. Não vou mais para a igreja porque aconteceu aquilo e causou um trauma para mim. Olha, todos nós que estamos aqui na Terra, nós passaremos por traumas. A situação agora é como eu vou lidar com esses traumas, que de fato a culpa não foi minha. Muitas vezes, de fato, a culpa foi de outra pessoa, foi de um terceiro. Mas como é que você vai lidar? Você vai pegar esse trauma e escolher sofrer para todo sempre, ou você vai para o remédio que a Bíblia apresenta para nós, como nós podemos tratar com esses traumas? Existe uma frase que eu achei bastante interessante. A frase diz o seguinte: os muros que nos protegem contra flechas e lanças barram também rosas e beijos. Olha só que interessante, lerei de novo. Os muros que nos protegem contra flechas e lanças barram também rosas e beijos. Às vezes nós passamos por algum tipo de trauma emocional, seja uma traição, seja uma desconfiança, seja palavras duras que falaram para nós, seja algo que fizeram contra nós, e isso pode trazer algum prejuízo físico, pode ser talvez até um tipo de abuso que fizeram, pode trazer um prejuízo econômico, algum tipo de prejuízo vai deixar na sua vida, uma marca profunda deixará na sua vida. E a nossa tendência é criar então um certo tipo de muro para barrar novamente estas situações ou estas pessoas. Mas em contrapartida, como essa frase bem salientou,
com esse muro também nós barramos muitas vezes bênçãos de Deus para a nossa vida. Às vezes nós não barramos apenas as flechas e as lanças, mas também barramos as rosas e os beijos e abraços que poderiam se aproximar de nós. Mas por causa desse muro que eu criei, por causa dessa personalidade em que eu assumi a partir de agora, então eu estou afastando as pessoas de mim. E afastando as pessoas, também afastando as bênçãos de Deus que eu poderia ser beneficiado com elas. O que nós vamos aprender aqui na palavra de Deus é que há cura para os traumas, há soluções, meus irmãos, para os traumas emocionais que nós passamos. Olha muito bem para a história de José, foi o texto que nós lemos aqui inicialmente. José foi uma pessoa que sofreu muito e sofreu muitos traumas emocionais na sua vida. Primeiro nós começamos com seu pai, que teve uma predileção de filhos, o que é errado de ter. Então, dos 12 filhos que ele tinha, ele escolheu um para ser o predileto, José. José, você vai ser o meu predileto, você vai ser tratado diferente. Enquanto todos os outros estão lá, trabalhando no sol, quente, trabalhando duro, cuidando do rebanho, José, você não vai trabalhar dessa maneira. Você vai ficar comigo e vai ser meu informante. Você vai ser o meu WhatsApp. Você que vai lá, pega a informação e volta aqui e traga essa informação para mim. Então, esse é o seu trabalho. José, eu te amo demais. Olha só, essa túnica tá lá, essa túnica especial que eu estou dando para você. Para os outros não, mas para você sim. Meus irmãos, isto acabou criando uma certa rivalidade entre os irmãos, e todos eles começaram a ter uma raiva de José, não apenas por essa predileção, mas principalmente porque José tinha sonhos e visões dadas por Deus, que estava mostrando sobre o futuro. Então eles, com corações endurecidos, eles não são vítimas dessa situação, eles são ali os principais protagonistas de todo o pecado, então eles são realmente culpados. Eles então começaram a criar essa ira contra José. Pegaram José em uma situação, jogaram no poço e começaram a pensar e falar, o que nós vamos fazer com ele? Imagine José naquela situação, e fui lançado no fundo desse poço pelos meus próprios irmãos, e eu estou escutando as palavras deles, vamos matar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, vamos vender como escravo para o Egito. E daí foi isso que fizeram, passando uma caravana de midianitas, indo para o Egito para vender coisas, especiarias, inclusive escravos. O que fizeram? Pegaram José, levaram para essa caravana de midianitas, trocaram por dinheiro José, então pegaram 20 moedas de prata e colocaram José então naquela caravana, e José foi vendido como escravo para o Egito. Chegando no Egito, foi colocado no mercado de escravos. Então fique imaginando aquela prateleira de escravos sendo ali vendidos no mercado de escravos. E um homem chamado então Potifar, andando por ali, vê então José, se agrada dele e adquire José por um preço. Comprou José, e José agora é escravo de Potifar trabalhando na sua casa. José começou a trabalhar. Talvez ele tinha, de uma certa maneira, perdido talvez algum tipo de esperança de voltar para sua casa, ver ali o seu pai de novo, sua família novamente. Bom, ele já estava ali numa situação que ele não sabia mais o que ia acontecer com a vida dele. Agora ele era escravo, ele não tinha mais liberdade. Agora ele era mandado por outras pessoas. Só que a situação piorou para José. Ele não é apenas agora um escravo. Ele foi caluniado pela esposa de Potifar. E depois dessa calúnia, o que aconteceu com José? Desceu um degrau na vida. De escravo, ele se tornou escravo prisioneiro e foi para a prisão. Passou alguns anos naquela prisão, sofreu ali naquela localidade, não vendo a liberdade. Mas Deus, de uma maneira soberana, de uma maneira milagrosa, tira José da escravidão. E de um escravo aprisionado, ele se torna governador do Egito. Meus irmãos, mas olha para a vida dele, passou por muitos traumas. E outra, ele perdeu a sua mãe quando a sua mãe foi ter o último filho, que foi Benjamim. Quando Benjamim nasceu, José viu e presenciou a morte da sua mãe. Então ele cresceu ali, de certa maneira, sem a presença também de sua mãe. O que nós começamos a perceber? Ele passou por traumas profundos, ele passou por dificuldades na sua vida. Mas nós temos, meus irmãos, aqui uma opção que a Bíblia nos dá, e foi a opção que José ele escolheu. Olha só, eu não posso mudar o meu passado. José, ele não pôde mudar o passado dele. Você não pode mudar o que você passou.
todos os traumas que você passou, os machucados e ferimentos que outras pessoas causaram para você, não tem como você mudar. Você não tem uma máquina do tempo para voltar no passado e mudar a situação, fugir de alguma situação traumática para você se livrar. Não tem como. O que passou, passou e não tem mais como mudar. Mas você pode escolher entre duas coisas. Ficar com ressentimento, essa é a primeira opção, ou escolher perdoar o agressor, a pessoa que te trouxe o trauma emocional. Você tem essas duas opções que a Bíblia dá para você. Ficou muito claro o que José escolheu. Ele poderia ficar com ressentimento, buscar ira, buscar vingança, buscar dar o troco, ou ele poderia escolher perdoar. Olha, meus irmãos, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, como diz já o seu Madruga. E de fato, você pode procurar se vingar, só que isso não vai satisfazer a sua vida, a sua alma, além de ser pecaminoso. Então, não é dessa maneira. Como a Bíblia diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso está dito lá no livro de Tiago. Então, o que a Bíblia nos dá? Você pode escolher ficar com ressentimento e sofrer o resto da sua vida, ou você escolhe perdoar e obter a cura completa para esse trauma emocional que você passou. Meu irmão, olha só. A gente precisa analisar como está escrito em 2 Coríntios, eu quero ler esse texto para você, 2 Coríntios capítulo 2, diz assim o versículo 10 e o versículo 11, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, falando sobre perdão. Então pense bem nisso, você pode ficar com ressentimento ou você escolhe perdoar. Quando você escolhe perdoar, algo milagroso acontece em sua vida. Diz assim esses versículos: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Meu irmão, quando você tem a possibilidade de perdoar, mas escolhe não perdoar, escolhe ficar com a ira, com a amargura, com o ressentimento, com a tristeza, o que acontece na sua vida? Satanás, ele encontra vantagem. Ele vai encontrar brecha para continuar trabalhando na sua vida e continuar usando esse trauma, essa cicatriz profunda, esse sofrimento que você passou para fazer com que esse trauma nunca cicatrize. E sempre a ferida, o dedo de Satanás vai estar sendo colocado nessa ferida e todos os dias da sua vida vai estar doendo. Porque sempre você vai acordar e lembrar daquele trauma e vai doer mais uma vez. Você está sofrendo trauma todos os dias quando você escolhe não perdoar, mas escolhe que a cicatriz não se feche. Mas se você escolhe perdoar, meus irmãos, o milagre de Deus é que esse trauma será curado. É como se fosse uma cicatriz, um machucado que se cicatrizou. Você olha para aquele corte na sua mão, aquela cicatriz, você lembra da situação, você não tem uma amnésia espiritual, mas você lembra que no passado alguém te machucou, no passado alguém te feriu, só que agora você toca naquela cicatriz, não dói mais porque já cicatrizou. E assim acontece com o perdão. O perdão ele vai trazer uma cicatrização para o trauma emocional. Não vai ficar uma ferida aberta na sua alma, mas se eu escolher ficar com ressentimento e escolher não perdoar, a ferida nunca se fechará. É como se fosse uma criança. Lembra da criança quando ela cai, machuca o joelho e começa a sangrar? Daí depois de um tempo começa a nascer aquela casquinha. Mas o que a criança faz? Plá, vai lá e arranca aquela casquinha. E mais uma vez corre sangue. Daí depois a casquinha nasce de novo, cicatrizando, mas a criança vai lá e arranca a casquinha de novo e o sangue mais uma vez. Nunca sara aquele machucado, porque sempre a criança está arrancando a casquinha. É a mesma coisa com pessoas que passaram traumas emocionais, mas escolhem não perdoar. Escolhem sempre arrancar a casquinha e sempre se ferem todos os outros dias. Olha só, ela sofreu um ferimento não apenas naquele dia, mas todos os outros dias ela escolhe sofrer a mesma dor, o mesmo sangramento, quando nós escolhemos ficar com ressentimento e não lançamos o perdão. Mas o perdão, meu irmão, é como se fosse o mentiolate. Lembra do mentiolate? Passava ali naquele machucado, logo sarava,
Então é dessa maneira. O perdão, às vezes, ele pode ser dolorido como os antigos mentiolates. Os antigos, eles ardiam. Os novos, você passa ali, a criança nem sente dor. Mas os antigos, eles ardiam. O perdão é assim, ele é de uma certa maneira doloroso, porque vai ferir o nosso ego. A gente queria um certo tipo de vingança. A gente queria que o raio caísse na cabeça daquela pessoa. Só que o perdão, ele vai fazer com que nós fiquemos com um dano e que a gente perdoe aquela situação. E o que vai acontecer? Aí a mão de Deus, trazendo o milagre, fechando aquele trauma emocional, e você vai olhar agora, aqui existe uma cicatriz. Eu lembro da situação, mas isso não me fere mais. Olha, eu não vou mais agir como se eu tivesse com uma cicatriz aberta, com um machucado aberto. Agora eu estou agindo como alguém que já está cicatrizado, está curado, isso não me incomoda mais, isso não me machuca mais. Meus irmãos, o perdão é o remédio de Deus para os traumas emocionais. Foi isso que Jesus Cristo fez quando ele estava na cruz. Jesus Cristo, ele perdoou as pessoas enquanto sua ferida estava sendo aberta. Ele estava lá na cruz, mas ele clamou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, a ferida de Jesus estava sendo aberta naquele momento, e naquele momento Jesus Cristo já estava emanando perdão. Nós devemos seguir o exemplo do nosso mestre. É difícil? É difícil, porque a nossa carne é fraca. O Espírito sempre está pronto. Você tem a possibilidade de lançar o perdão. Você tem a possibilidade de perdoar as pessoas, porque o Espírito sempre está pronto. Mas a nossa carne é fraca. A gente precisa vencer as vontades da nossa carne. A vontade da carne é vingança. A vontade da carne é ira. A vontade da carne é dar o troco para outra pessoa. Mas o Espírito estará pronto para perdoar. Nós podemos caminhar junto com o Espírito Santo. Nós podemos perdoar e dessa maneira nós seremos os maiores beneficiados, porque nós não viveremos mais com aquele trauma. As casquinhas do dia a dia não estarão sendo arrancadas e o sangue vazando. Porque quando o perdão é lançado, a cicatriz ela é efetiva e você lembra da situação, mas essa situação não te machuca mais. Você lembra da pessoa, mas isso não te traz mais nenhum ressentimento, porque o perdão ele foi lançado. E aí a pergunta que fica é: você tem traumas emocionais? Você passou por problemas emocionais? Você tem algum tipo de ressentimento? Será que existem pessoas que talvez você tenha que chegar para Deus e lançar o perdão diante de Deus para que você obtenha a cura? Então é uma análise que você pode fazer no seu coração. Analise como que está a sua vida emocional, analise como que está a sua alma, se existe um ferimento que está aberto e ainda não foi cicatrizado. E você identificando, você pode orar para o médico dos médicos. E você pode apresentar: Senhor Deus, eu estou aqui diante de Ti com um ferimento profundo na minha alma, mas a partir de agora eu lanço perdão. E se você não consegue lançar o perdão, se apresente a Deus como um mendigo. Senhor, nem o perdão eu tenho a capacidade de lançar, eu não estou conseguindo perdoar, mas eu rogo a Ti, Senhor Deus, me dê o perdão no meu coração para que eu possa perdoar. Se você está se sentindo incapaz de perdoar, se apresente a Deus como um mendigo, porque Ele é misericordioso e Deus é o Deus das dádivas. Ele dá todas as coisas para nós, inclusive o perdão, para que você perdoe alguém, uma pessoa, uma situação. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Espero que essa live também tenha abençoado a você e pensando um pouco sobre traumas emocionais.